Aqui voltando a falar um pouquinho de melatonina. A melatonina é um hormônio que apresenta efeitos sedativos. Efeito da melatonina exógeno é relativamente aos níveis da melatonina endógena. Os resultados indicam que uma dose baixa de melatonina, semelhante às concentrações fisiológicas noturnas, provoca um efeito indutor do sono. Uma relação dose e resposta não foi evidente, pois a dose de 0,3 miligramas, que é semelhante às concentrações da melatonina endógena, foi tão eficaz quanto a dose de 1 miligrama quando administrada das 18 às 20 horas. Então, aqui mais para a questão de conhecimento, mas porque a gente não pode estar administrando a melatonina para o nosso paciente, mas se ele já está utilizando, é bom orientá-lo nessa questão do horário de estar tomando e até mesmo da quantidade. Muitas vezes o paciente quer tomar uma quantidade muito alta de melatonina e a gente não vê uma resposta, os estudos não veem uma resposta tão significativa assim. E agora vamos falar um pouquinho do triptofano. É um aminoácido essencial, precursor de serotonina e de melatonina, que pode cruzar a barreira hematoencefálica, ao competir pelo transporte com outros aminoácidos. Então, se a gente observar ali nessa figura, a gente vai ver que as dietas altas em gordura, assim como os exercícios, vão deixar os ácidos graxos livres, né, e assim liberando mais triptofano. Quando o triptofano está livre, livre da albumina, ele consegue atravessar essa barreira hematoencefálica. Os carboidratos também ali de alto índice glicêmico, eles vão aumentar a insulina, e a insulina acaba captando os outros aminoácidos, deixando que o triptofano fique aumentado perante aos outros aminoácidos. Então, quando ele está aumentado, ele também consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Daí, quando ele passa a barreira, ele vai secretar a serotonina, ele vai se transformar em serotonina e depois em melatonina. As fontes dietéticas incluem leite, peru, frango, peixe, ovos, semente de abóbora, feijão, amendoim, queijo, vegetais de folhas verdes. Então, o triptofano, ele é facilmente encontrado na alimentação e é importante que a gente administre, né, para o nosso atleta que tem problema no sono, ou até mesmo para o atleta que quer dormir melhor, que precisa dormir melhor, que a gente sabe disso, que a gente administre fontes alimentares para ajudar nessa secreção de melatonina via triptofano. Então, aqui entra mais uma vez a importância das proteínas, né? As proteínas, as proteínas animais, elas não vão estar tão ricas em triptofano quanto a proteína oriunda do leite, então por isso que os estudos enfatizam bem no leite. E assim, quando a gente tem a proteína animal, a gente tem a prevalência de outros aminoácidos em relação ao triptofano. Então, a gente vai ter menos triptofano livre para entrar nessa barreira hematoencefálica. E daí esse estudo também nos traz tart cherries, né, que as cerejas azedas contêm alta concentração de triptofano, serotonina e melatonina, e é uma variedade de compostos fenólicos que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, reduzindo a insônia ou aumentando o tempo de sono. O kiwi também segue o mesmo processo, que contém nutrientes que podem beneficiar o sono e a recuperação, e tem um estudo onde eles utilizaram 2 kiwis 1 hora antes de dormir por 4 semanas, demonstrando a melhora da qualidade do sono em adultos com distúrbios do sono. Então, é bem interessante a utilização do kiwi antes de dormir. As vitaminas do complexo B também são interessantes. A vitamina B12, que é a cobalamina, contribui para a secreção de melatonina. Foram observados efeitos mistos com diferentes doses de B12 no ritmo sono-vigília e a síndrome de fase do sono atrasado. A vitamina B6, piridoxina, está envolvida na conversão do triptofano em serotonina. A B3, a niacinamida, pode provocar um efeito poupador de triptofano. E a B9, folato, está envolvida na conversão de triptofano em serotonina também. Então, sempre utilizar a B6 com a B9 também pode ser uma boa estratégia para estar utilizando antes do sono, para a gente melhorar essa indução. O magnésio aumenta a secreção de melatonina, promovendo o início do sono e a atuação
atuando como um agonista de GABA, que é um principal neurotransmissor inibitório que atua no sistema nervoso central. O magnésio é importante também para a produção da enzima N-acetiltransferase, que converte o triptofano em N-acetil 5-hidroxitriptamina, que pode então ser convertida na melatonina. Então a gente tem aí o magnésio fazendo parte dessas duas enzimas, tanto na conversão do triptofano para serotonina e serotonina para melatonina. Então, o magnésio também se torna bem interessante aqui para utilizar o suplemento antes de dormir.